Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos criar aí o arquivo de configuração htaccess, que é o arquivo aí de configuração do Apache, onde nós podemos fazer aí diversas configurações extremamente importantes aí para o andamento do nosso sistema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou criar aqui o arquivo. Então, aqui no meu projeto, eu vou criar o arquivo na raiz aqui do projeto, tá? Então, dentro da pasta blog. Então, aqui no NetBeans, na pasta Source File, botão direito, né, New. Então eu vou criar um arquivo vazio. Se não tiver aqui no seu, você pode vir aqui em outra, tá? Aqui você coloca aqui em outro, e lá embaixo tem Empty File. Esse arquivo ele não possui nome, ele só possui ponto e a extensão. Então você vai colocar ponto, vai colocar htaccess. Então ponto htaccess. Dá um finish. Perceba que aqui no NetBeans, quando você cria um arquivo htaccess, já mostra ali ó, o símbolozinho do Apache, que é um arquivo de configuração do Apache diretório, e tá ali ó, ponto .htaccess. No nosso projeto lá, perceba que ele já foi criado aqui ó, e tá ali ó, arquivo htaccess. Então tem que estar dessa forma aqui. Como eu falei, ele não possui nome, só tem ponto e a extensão. E é dessa forma mesmo. Então deixa eu minimizar aqui. Então, dentro desse arquivo htaccess, a gente pode fazer diversas configurações e vamos ver algumas aqui. Uma configuração extremamente importante que eu recomendo é o de ocultar a exibição de diretórios. Por exemplo, nosso projeto aqui, se você entrar, por exemplo, dentro da pasta vendor, que dá um enter, você percebe que todo o conteúdo da pasta vendor está sendo exibido aqui. Isso aqui não é nada interessante, pois aqui a pessoa pode navegar dentro da pasta Compose, dentro da pasta de todos os componentes que você tem. Você pode acabar descobrindo aí versões e muito mais. Então, para uma pessoa mal intencionada, isso é uma mão na roda. Então, a primeira configuração que a gente vai fazer é ocultar essa listagem de diretório. Caso você queira ir comentando o que você está fazendo, é importante depois você faça isso, você coloca tralha. Isso aqui significa que você pode adicionar, adicionar comentário. Então você pode colocar diversas opções que você queira. Nesse caso, eu vou colocar aqui options index. E aqui, se eu colocar o sinalzinho de mais, quer dizer que eu estou permitindo a listagem aqui de diretório. Então, se eu salvar agora, percebo que nada mudou. Mas se eu venho aqui e coloco o sinalzinho de menos, salvo, percebo que eu já não tenho mais acesso a esse diretório, porque ele não tem um arquivo index, um arquivo default. Então poderia ser um index.php, HTML, um default, enfim, um arquivo padrão aí. Então, mesmo aqui poderia, por exemplo, na pasta sistema, dou um enter, perceba que não é mais nada listado. Então ele só vai listar aí o que tiver realmente dentro aí do arquivo index, ou seja, o diretório só vai ter acesso aos arquivos index. Recomendo essa configuração. Voltando aqui, então, feita essa configuração, a gente pode adicionar tantas quantas configurações extras a gente quiser. E uma configuração que eu já vou deixar pronta aqui é a configuração para a gente trabalhar aí com URL amigável. Fundamental nos dias de hoje, né? O PHP moderno exige que os seus sistemas sejam desenvolvidos capazes de ter URLs amigáveis. Para quem não sabe o que é URL amigável, é aquele exemplo de, por exemplo, colocar aqui ó, post barra título. Então, isso aqui seria o exemplo de URL amigável. Claro que aqui teria, por exemplo, site.com.br, aí barra, post, barra, título. Enfim, isso aqui é só um exemplo. Ao invés daqueles exemplos antigos, que era index.php, uma interrogação, aí, por exemplo, tinha aqui, ó, página, igual post, aí tinha ali e, título, igual, sei lá, 1, 2, 3, e, id, igual 1, 2, 3 e por aí vai. Então, ou seja, um URL que não é amigável, é difícil de ler e de lembrar. Tá? Então, aqui, por exemplo, URLs amigáveis seria nesse exemplo aqui, seria, por exemplo, aqui, ó, site.com.br barra sobre nós. Então, URL amigável. Deixa eu apagar isso aqui. Então, para a gente começar a dar ao nosso sistema essa possibilidade, primeira coisa, a gente tem que verificar se o módulo do Apache de reescrita ele está ativado. Se você baixou o Apache, ele já vem com o sistema ativado.
Então aqui no tray mesmo, se você vier aqui em configuração, aqui ó, Apache Conf, deixa eu dar um Ctrl F aqui, está aqui ó, Hill. Então você percebe aqui ó, que o módulo de reescrita ele está aqui ativado. Esses que estão com a tralha estão desativados. Então se você estiver utilizando o Apache, já vem por padrão aí configurado como deve ser. Caso não, você tem que procurar aí um módulo, como ativar aí o módulo de reescrita no sistema que você esteja utilizando. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer então é ativar o módulo de reescrita. Então aqui ó, Rewrite, então Rewrite Engine. Então você coloca on. Se você tiver alguma dúvida sobre da escrita aqui, ó, então você simplesmente, por exemplo, entra no Google, digita lá, ó, Apache Rewrite. Então aqui, ó, você entra aí no manual, pega o link, sempre procure aí o manual que você vai encontrar todas as informações que você precisa. Por exemplo, Apache Modern Rewrite. Então tá tudo aqui, as informações que você precisa. Então aqui, por exemplo, a Rewrite Engine On, tá ativando. Então dá um Ctrl C lá, volta no seu projeto e coloca aqui, ó, Rewrite Engine On. Então aqui eu estou ativando o módulo do Rewrite, ou seja, o módulo de reescrita, para que possa ser possível reescrever as URLs. A segunda configuração é definir a URL base, visto que o nosso projeto, se eu voltar aqui, ele não está na raiz do projeto, que seria dentro aqui da pasta htdocs. Então, dentro da pasta htdocs, seria aí o nosso projeto. Então, normalmente, uma hospedagem que só tem um projeto, a gente coloca dentro da pasta raiz. No nosso projeto aqui, não. A gente está dentro de uma pasta blog, ou seja, para que o nosso sistema possa funcionar corretamente, a gente deve definir uma URL base. Então, aqui, deixa eu voltar aqui, que nós temos então aqui ó, o Rewrite base. Então eu posso copiar aqui, eu não preciso aqui colocar as aspas, tá? Então aqui ó, só vou simplesmente copiar aqui ó, o Rewrite, reescrita base da base, venho aqui e coloco aqui ó, Rewrite, e no nosso caso barra blog. Aqui obviamente que você vai colocar aí o nome aí da pasta que você deu, que você esteja trabalhando dentro aí do seu diretório. Então o nome da minha pasta é blog/blog. Se tivesse na raiz lá do projeto, então deixaria apenas a base aqui, iria dar certo. Então volto aqui. Então feito isso, a gente precisa também definir as condições de reescrita da URL. Então aqui, deixa eu ver se tem aqui. Tem também aqui todas as explicações do que nós vamos escrever agora. Então para a gente definir aqui uma condição, aqui ó, condição Rewrite Cond, então você pode até copiar ali, ó, Ctrl C. Vem aqui, ó, Rewrite Cond, ou seja, define aí uma condição de como será feita a reescrita aí. Então essa condição é definida através aí da porcentagem e entre chaves você vai colocar aí o que deve ser feito. Nesse caso a gente vai trabalhar com script, deixa eu voltar aqui, ó, pode copiar ali também, ó, script field name. Vou colocar aqui dentro. Em seguida aqui, ó, sinalzinho de negação. E vou colocar aqui um "-f". E está tudo escrito aqui abaixo. Se você vir aqui, ó, tem aqui, ó, "-f". Depois você pode, obviamente, colocar em português, que não falta informação. Isso aqui não é uma programação PHP, é apenas configuração do arquivo Apache, módulo Apache. Apache é muito complexo, tá? Dá para fazer diversas coisas, como eu falei. Então, cabe a você querer estudar mais ou não. Então, aqui, basicamente, eu estou dizendo que, aqui, ó, que o redirecionamento, ou seja, quando a gente acessar uma URL, ele não vai se aplicar se não for, por exemplo, aqui o F, ou seja, se não for um arquivo, se não tiver um arquivo aí de mesmo nome. E aí, eu vou duplicar essa linha e vou colocar mais duas aqui, ou seja, aqui estou falando de arquivo, eu vou colocar aqui o D de diretório e um L aqui de link simbólico. Lembrando que está tudo aqui, ó, escrito assim, ó, bem mastigadinho para você. Então não tem como escrever errado, porque todas as informações estão aqui, tá? As condições, explicações, tudo. Não te falta nada aqui. E por último, já está aqui embaixo também, ó, diversos lugares tem a regra para a gente aplicar também. Então aplicamos aqui, por exemplo, a condição para reescrita aí das nossas URLs. Nós podemos então definir uma regra. Então aqui tem, ó, Rewrite Rule, aqui, ó. Pega aqui
copia ou escreva diretamente. Então, rewrite ruling. Então, aqui acentozinho circunflexo, entre parênteses, e o cifrão aqui. Então, dentro desse parênteses, você coloca aí um ponto e um asterisco. Aqui eu estou dizendo basicamente para armazenar aqui todas as requisições dentro de uma variável. Que variável é essa? Bom, no nosso arquivo, então, qual que é o arquivo nosso? Index.php, no nosso caso, barra. Então aqui você coloca um cifrão, coloca, por exemplo, o número 1. Então aqui todas as requisições serão armazenadas nesta variável. E dependendo do sistema que você vai utilizar de reescrito, pode precisar de mais ou menos parâmetros. Então o que não falta é informação, explicação. Então está tudo aqui mastigadinho realmente como é que você pode fazer, e dentre diversas outras opções. Então, o arquivo aqui de configuração, você pode, por exemplo, definir pastas que podem ser acessadas, pastas que não podem ser acessadas, arquivos que podem ser acessados, arquivos que não podem ser acessados. Você pode colocar senhas em diretórios, você pode trabalhar com cache, então arquivos que podem ser recarregados ou não recarregados. Você pode definir páginas de erro padrão, enfim, é um leque de opções. Então, o arquivo htaccess, o arquivo de configuração da Apache é enorme. Você precisaria de um curso inteiro só para destrinchar aí os principais tópicos do que é possível. Então, caso você queira e tenha interesse, realmente tem diversas outras configurações que você pode testar. Então, a que eu utilizo basicamente é essa aqui, para não listar o diretório. A parte aqui de reescrita de diretório. Então, essas são as configurações mais importantes que eu utilizo geralmente. E existem diversas outras, como eu falei. Por exemplo, uma configuração que eu utilizo aí quando estou utilizando algum servidor HTTPS, que hoje em dia é quase que fundamental, é simplesmente para redirecionar o usuário. Em vez de colocar HTTP, sempre que ele digitar HTTP, ele vai redirecionar para HTTPS. Então, você pode pesquisar isso também, adicionar aqui, dentre diversas outras. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.